Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo na aula 4 do módulo 5, Gestão e Lucro. Nessa aula, nós iremos preencher a aba Custos Descartáveis. Lembrando que a gente tem uma aba específica de exemplos, na qual a gente já traz uma base de informações de cada procedimento que tem dentro do método Estética do Zero Combo Facial. Então, na aba de custos descartáveis, hoje a gente vai fazer o preenchimento de um dos procedimentos para vocês terem a base de como fazer esse preenchimento. Então, a gente vai começar fazendo o preenchimento aqui do procedimento toxina, que hoje é um dos mais procurados na nossa prática clínica, né? Então, nessa coluna de valor, a gente sempre vai colocar o valor unitário do item, tá? E aqui a gente vai colocando a quantidade que a gente vai utilizar para cada paciente, tá bom? Então, aqui hoje, por exemplo, uma seringa de insulina para fazer a aplicação, a gente vai gastar aí R$ 2,50 por seringa. Só que a gente utiliza, na verdade, 2 seringas por procedimento, né? Então, a gente vem aqui e coloca 2 seringas. Se você utiliza mais, você coloca mais seringas aqui, tá? Você coloca a sua média. Se você quiser já contabilizar o retorno, também pode colocar aqui, tá bom? Você adapta conforme melhora a sua realidade. Um soro fisiológico, para a gente fazer a reconstituição da toxina, geralmente a gente usa aqueles flaconetes de 10 ml, né? Então, hoje um flaconete daquele está em torno aí de R$ 2,00. O álcool, tudo que for líquidos, a gente mais ou menos contabiliza quanto que um frasco que a gente comprou, a gente vai conseguir utilizar num paciente. Então, hoje, por exemplo, um frasco de álcool de 1 litro, a gente vai conseguir pelo menos aí para 100 pacientes. Conseguimos mais? Provavelmente, né? Mas a gente sempre contabiliza aí uma média de 100, até porque tem que lembrar que o álcool é um item aí importante para a higienização geral do consultório. Então, a gente pode estar usando para higienizar a bancada, maca, por exemplo, e não só o paciente no procedimento, tá bom? Então, hoje, se um frasco de álcool está em torno de R$ 20 e a gente utiliza ele em torno de 20 pacientes, de 100 pacientes, vai ter aí um custo por paciente, então, um paciente, 20 centavos. A clorexidina, a mesma coisa, a gente vai fazer aí a base de informação. Então, um frasco aí de 100 ml, por exemplo, é em torno de R$ 10. Com esse frasco, eu consigo pelo menos uns 40 pacientes, né? Lembrando que a clorexidina é um item aí que a gente acaba utilizando realmente só para limpeza da face do paciente. Aqui tem tanto a clorexidina germante quanto a aquosa, né? Então, o valor é o mesmo. Você também pode optar só por uma das duas. As luvas descartáveis. Então, luvas descartáveis, hoje uma caixinha, de repente, aí a gente pode colocar em torno de R$ 25, que vem 100 unidades. Então, cada unidade da luva é 25, certo? Você utiliza 2. Se você quiser já colocar aqui para o retorno também, lembrando, você pode fazer também essa soma, tá bom? A máscara, mais ou menos hoje aí a máscara a gente consegue comprar também em torno de 25 centavos, né? Que a gente pode tá colocando aí essa margem, né? Sempre fazendo o cálculo e dividindo pelo valor que você compra e a quantidade que vem dentro daquela embalagem, daquela caixa, tá? A touca também, né? A touca aí tá em torno de 15 centavos. A agulha tanto pode ser a 21G, a 22G, né? Tá custando em torno de 30 centavos, às vezes a gente consegue comprar em valor unitário um pouco mais custoso, né? E em caixinhas maiores, com 100 unidades, ali a gente consegue diminuir o nosso custo. A seringa também para fazer essa reconstituição que a gente vai utilizar, geralmente aí a de 3 nos atende, né? Porque a gente consegue puxar ali a quantidade que a gente quer. Então a gente pode colocar aí em torno mais ou menos de R$ 1 a seringa. O lençol descartável, né, que para usar na maca, algumas pessoas podem usar tanto o lençol, aquele de TNT, quanto o rolo de papel, né, para colocar na maca.
Então, é importante que você veja aí como que você vai, por exemplo, se for o rolo de papel, quantos pacientes você consegue, né, utilizar ali. Aí você faz a medição quanto que vem no rolo e mais ou menos quanto que você utiliza para cada paciente, medindo ali o tamanho da maca, né? Mas aí o lençol descartável a gente consegue mais ou menos aí por R$ 1,50. O campo descartável, que é sempre recomendado em qualquer procedimento que a gente faça, porque ali a gente consegue saber que é um ambiente estéreo, que a gente pode dispor ali dos materiais com mais segurança, né? Um campo estéreo hoje a gente pode colocar aqui em torno de R$ 5. A gás estéreo, então, eu tô pensando aqui já num pacotinho que vem 10 unidades cada pacotinho, né? De realmente uma gás estéreo, tá? Eu vou colocar aqui 2 pacotinhos, tá? Porque às vezes a gente precisa de uma higienização maior, às vezes a pessoa chega lá com uma maquiagem maior e a gente precisa utilizar mais, tá? Aqui também, às vezes, algumas profissionais gostam de utilizar aquele algodãozinho para fazer essa remoção, né? Então, aí pode vir aqui a adaptar a sua realidade também. E daí, todos esses itens que a gente colocou, eles já foram contabilizados, somados e multiplicados e trazidos aqui para esse resumo. Então, hoje, para a gente fazer uma toxina botulínica de descartáveis, a gente tem um custo de R$ 18. Vale ressaltar que, alguns casos, alguns profissionais gostam de utilizar um anestésico tópico, né? E esse anestésico aí você tem que verificar mais ou menos qual que seria o seu custo dele, né? Então, por exemplo, hoje uma medicaína, por exemplo, vamos colocar aqui que ela está em torno de R$ 30, aquele sachê, né, de em torno de 5 ml, 5 gramas, né? Você vai conseguir talvez aí usar para 2 pacientes. Então a gente conseguiria até botar um valor aqui de anestésico, por exemplo, de R$ 15, né? Se a gente for ter um custo de 30, a gente consegue usar para 2 pacientes, né? Aí o nosso custo estaria aí em R$ 33, tá bom? Então, isso você vai preencher com todos, vai preencher todos os procedimentos aqui que você faz e vai saber exatamente o custo de cada procedimento, tá bom? À medida que você fez o preenchimento dessa tabela, virá para o resumo. Aqui também eu não tinha comentado sobre o número de itens, então aqui 14 são essa quantidade aqui, ó, 14 itens. Se você ver aqui, eu esqueci, eu vou colocar um item aqui extra, mais uma agulha, por exemplo. Mais uma agulha só para você ver. Quando eu adicionei essa agulha aqui, automaticamente veio aqui e mudou essa quantidade de itens, tá? Isso a tabela faz cálculo automaticamente, você não mexe nela. Então, esse valor aqui de R$ 33 da toxina botulínica, automaticamente ele puxa para a aba de precificação, tá certo? E ele vem aqui para o campo de toxina e ele já começa automaticamente a puxar essas informações e fazer esse cálculo para você, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar o preenchimento da aba precificação. Até mais!